E aí, Matos, não sei se você está na mesma página, quero te ouvir também em relação a perspectivas para o Corinthians, porque pelos relatos que a gente recebeu da reportagem que estava lá na Arena, depois do apito final, uma parcela muito pequena da torcida acabou vaiando os jogadores, e aí uma parcela um pouco maior fez críticas ao presidente do Willy Monteiro Alves e também ao Alessandro, que é um retrato da situação do Corinthians, né? Que não se restringe apenas à comissão técnica ou aos jogadores, à falta de vitórias. A gente fala de um projeto inteiro do Corinthians em 2023 e, por que não, até nas últimas temporadas que não tem dado certo. Para você, essa conta do momento instável do Corinthians e sem muita perspectiva tá mais dividida, tá mais na conta, né? Tá mais nas costas da diretoria mesmo e desses nomes que acabaram sendo vaiados depois do fim do jogo. E quais tuas perspectivas para o Timão nessa sequência de temporada? Gabi, o projeto de futebol do Corinthians é todo equivocado, né. O projeto de clube já é meio equivocado, né, porque como o Vitor falou, a ideia o certo para o clube seria manter um time mais barato, reduzir a dívida e lá na frente você ter uma perspectiva. Não é isso que está sendo feito. Você mantém a dívida do mesmo tamanho e gasta bastante no time. E aí você gasta bastante como? Com um monte de jogador caro e veterano, e você pega a base que é um elemento importante para o São Paulo, é um elemento importante hoje mesmo para o Palmeiras, que tem dinheiro para investir, é um elemento importante para o Flamengo, que tem bastante dinheiro, e para o Corinthians é um elemento pouco importante, porque ela pega a negociação emblemática para mim do Corinthians é do Yuri Alberto. Eles pegam um monte de garoto que pode ter futuro e dão por um centroavante que tem nome e que não é essas coisas. Assim, é um centroavante ok, bom, mas não é a maior estrela de todos os tempos, entendeu? E porque ele quer nome ali. Então, não é um projeto de futebol de gestão equivocada. Por isso que o jogador de base que é bom, que tem algum potencial, e é o caso do Wesley, a gente vai ter outros, ele acabou de afastar o do Queiroz, enfim. Quando você tem esses É o Pedro, garotos que é a entram principal numa situação aposta. como A esses, principal esses aposta do garotos Corinthians é o que Pedro. então, o Vitor está falando que o Pedro, na verdade, é a principal aposta. Mas, assim, todos eles É, entram numa Corinthians. situação muito mais desconfortável. Qualquer time grande isso acontece. Se a situação do clube é desconfortável, a base entra desconfortável. E no Corinthians já tem um outro problema, que os jogadores da base ainda já chegam todos fatiados de direitos. Chegam ali, metade é do Corinthians, ninguém sabe, um monte de empresário tem direito sobre os jogadores, que é uma coisa que não acontece bem menos nos outros clubes. Então, o jogador já está ele chega no profissional do Corinthians já quase para sair. A verdade é, quantos já não aconteceram isso, né? Então, eu acho que essa é uma questão. É um projeto de futebol equivocado, e vai acontecer isso. Ele entregou na mão do Luxemburgo, que era o técnico possível dentro do cenário. Acho que o Vitor falou da questão que estava jogando pelo tabu. Estava jogando pelo tabu, e no caso do Luxemburgo, ele estava jogando para ele. Porque ele sabia que se ele perdesse o tabu, era assim, ladeira abaixo, ele ia. Tava Rodrigo, a bica da demissão. Já Rodrigo, começa ele com uma perdeu o tabu pro questão São que Paulo. era. Vai lá, vai lá. Não, é só um detalhe. Ele era o treinador do Palmeiras quando o São Paulo quebrou o tabu no Allianz Parque. Ele poderia ficar marcado como o treinador que perdeu o São Paulo ficou muitos anos sem ganhar no Allianz Parque também, né? Eram os dois tabus. Ele Aí teve uma ganhou no Allianz percepção do Parque. sentimento da torcida e ele falou: É, eu vou jogar para mim e para o tabu. Foi isso. Porque assim, se você pensar no campeonato todo do Perfeito. Corinthians, mas era importante não você perder hoje. jogar. Era importante não perder hoje pro corintiano. E o time, uma coisa que eu discuto com muitos amigos, assim, jornalistas Isso aí inclusive, assim, o tem que time ser existe por levado causa em da conta, torcida. Vitor. Eu concordo Tem que contigo. ser Tem que levado ser em conta. levado em conta o que a torcida pensa. Porém, É, para o desempenho do campeonato, era um jogo em não vai casa mudar que nada. você abriu mão praticamente de fazer 3 pontos. Mas, Que Rodrigo, isso eu posso jogou. afirmar para você. Se perde hoje, além de um pontinho, que pode ser pouco, não, o inferno que ia virar o Então, assim, o empate hoje era importante para a torcida. E eu discordo de muita gente que fala assim, jogou para a torcida, mas o time só existe porque tem torcida. Então, o querer da torcida eu acho que tem que ser Não, levado em conta. Mas, é importante. para além Dentro de uma disso, lógica ali, o é ponto de importante. hoje. Não, o inferno que ia virar e o Corinthians queimou todos os planos. Se cai o Luxemburgo, não tem plano Z. Então, assim, então era importante pro Luxemburgo, pra torcida e pro Corinthians não perder hoje. Os Então, planos que assim, o eles foram futebol buscar, ridículo. né, Vitor? Que Não, o eram que todos sobrou hoje, o óbvios, que né? sobrou hoje. Eles só foram no Não, o que óbvio, né? sobrou. Desde que saiu o Não, o erro. Lázaro, eles só foram com ideias óbvias, né?
É Eles assim, erraram quem desde o são os começo, desde o técnicos começo. medalhões que estão disponíveis? É só isso. Não tem Uhum. a criatividade é zero, né, na gestão do futebol do Corinthians, né? Mas Assim, agora E o que vai vai o acontecer? cada, Cuca. É Não tem? e isso. Vai cada o um Cuca, deles é o que tem com disponível. E cada O um Cuca deles E tá com teria ido uma no burrice demais. proposta Dorival. de jogo, né? Cada um deles com um tipo, com uma personalidade. Então, sem ter um Olha, perfil de treinador adequado para o seu elenco, com um projeto mesmo, né? Enfim, vai lá. a informação de que, a direção do Corinthians chegou a ouvir a direção do Palmeiras, que eu não sei se é verdadeira, mas eu ouvi de pessoas com credibilidade aí na mídia, eu não tenho fonte na diretoria do Corinthians, mas se é verdade, é muito bizarro. Vamos ser sinceros. Você perguntar para um concorrente o que ele acha sobre o seu técnico, se isso é verdade, não estou dizendo que seja porque não é minha Mas informação, desculpa, mas Rodrigo. Eles perguntam para a torcida, não, torcida não, pergunta para um torcedor de uma torcida que não responde nem por essa torcida. Aí eu frequento o Corinthians desde que eu nasci, porque eu era jogador de futebol de salão federado. Meu pai era sócio, eu e minha irmã éramos sócios dependentes, que fala. Depois frequentei 6, 7 anos como jornalista, na época que se treinava no clube, então você ficava o dia inteiro no clube, ao contrário do que hoje é no CT. Qualquer pessoa que torce para o Corinthians e foi 3 vezes no Parque São Jorge, sabia que não tinha a menor chance do Cuca dar certo no Corinthians. E essa diretoria, que outras 3 vezes pensou no Cuca, desistiu porque falou assim, vai dar ruim. Por que raios algum iluminado achou, não, vamos essa vez que vai dar bom? Era óbvio. Então, assim, tem coisas no futebol que você tem adversário, tem acaso, você não sabe. Mas esse erro do Cuca, que não foi o primeiro, eu concordo com você em 100%, esse erro não atrasou o Corinthians em uma semana. Esse erro do Corinthians impossibilitou a temporada, destruiu o ambiente, inclusive da torcida, que agora metade torce contra o futebol feminino porque são lacradoras. Então conseguiu dividir o clube, a torcida, e deixou o clube ao ponto de queremos o Roger, mas espera aí, agora vamos ver se a torcida quer? Não quer, então não queremos mais. Queremos Lucha, então, assim, impossibilitou porque o qualquer... Roger é O erro lacrador, do né? Cuca... Aí ele é da Então, turma dos lacradores, aí não isso! pode, né? Então, o É a Corinthians como todo bizarrice time... da Não, lógica ali da não, torcida, mas né? o erro do Cuca causou isso, porque o Corinthians, como qualquer time de futebol, tem torcedor da classe A a Z, torcedor de esquerda e de direita. Só que assim, o erro Cuca conseguiu dividir. A torcida do Corinthians sempre torceu pro Corinthians, seja de direita ou de esquerda. Você não via uma torcida no estádio, é a mesma. Só que eles conseguiram, com esse caso Cuca, a aberração que foi do começo ao fim, dividir a torcida até no feminino e masculino. Desculpa, eu já falei demais, mas o São Paulo, a gente não sabe onde vai chegar na temporada. O Corinthians, é muito claro que o objetivo é não repetir 2007.